Pessoal, a gente vai falar agora sobre a última parte aí da semana 10, dia 7. Questão 21. Compete ao Senado aprovar a escolha de ministro do STF e a Câmara dos Deputados apreciar a indicação do PGR. Não. A Câmara dos Deputados não aprecia. Quem aprecia também é o Senado. Então veja, compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente por voto secreto após a arguição pública a escolha do PGR. E o STF, então, será composto aí de 11 ministros, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, os ministros do STF serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, não tem nada que a Câmara está intrometida aí. 22. Compete privativamente ao Senado Federal autorizar 2 por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente da República. A instauração de processo contra o presidente da República, quem vai autorizar vai ser a Câmara dos Deputados e não o Senado Federal. O Senado Federal vai processar e julgar por 2/3 dos seus membros, ok? No crime de responsabilidade aí, por exemplo, do presidente da República. Então ele vai perder o seu mandato, cargo, vai ficar inelegível por 8 anos, caso seja processado e julgado por 2/3 dos membros do Senado Federal. Mas quem aprova por 2/3 é a Câmara dos Deputados. Gabarito errado. 23. É do Senado Federal, em caráter privativo, a competência para processar e julgar os ministros de Estado nos crimes de responsabilidade. Aquele já está errado, porque sejam crimes autônomos ou sejam conexos. Está errado. Então a regra que compete é o STF, que vai processar e julgar por crimes comuns e por crime de responsabilidade dos ministros de Estado. Já os conexos com o presidente da República, aí sim caberia sim ao Senado Federal, mas não os autônomos. Então a questão está errada. Então compete processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes de mesma natureza conexo com aqueles. Então somente os crimes conexos que serão processados e julgados pelo Senado Federal, os ministros de Estado, quando forem conexos esses crimes, então com o presidente ou vice-presidente da República. 24. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade. Então compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o PGR. Lembra, a cúpula dos poderes mais o AGU. Então a cúpula do quarto poder, entre aspas, aí, que é o MPU. Então compete privativamente sim ao Senado Federal, e o AGU também compete a eles, ok? Então tá aqui, ó. Compete aí então privativamente ao Senado Federal processar e julgar o ministro do STF, os membros do Conselho CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, CNMP também, Conselho Nacional do Ministério Público, o PGR, e o advogado da União nos crimes de responsabilidade. Questão 25. O Senado Federal compõe-se de 3 representantes de cada estado, certo? Certo. E do Distrito Federal. E aí, segundo o princípio, qual o princípio? Princípio majoritário. A representação nesse caso é renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. O restante está correto. Então, ao Senado Federal, então o princípio, eles são eleitos pelo princípio majoritário. Os mais votados são eleitos, ok? Proporcional é quem? É o deputado federal. 26. Compete privativamente ao Senado Federal proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional no prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Compete privativamente à
Câmara dos Deputados. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas no Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, compete ao Congresso? Não. Compete ao Senado? Não. Compete à Câmara dos Deputados. 27. O advogado-geral da União e os ministros de Estado são julgados pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. O advogado-geral da União, sim. Os ministros de Estado só vão ser julgados pelo Senado Federal nos crimes que são conexos com o do presidente ou vice-presidente da República. Se não, vai ser quem? Competência do STF nos crimes de responsabilidade, processar e julgar originariamente os ministros de Estado. Então, questão errada. Questão 28. Compete ao Senado Federal processar e julgar o advogado-geral da União por crime de responsabilidade, certo ou errado? Certo, ainda que ele venha praticá-lo em conexão com o crime de responsabilidade do presidente da República. Correto, sempre será aí a competência privativa do Senado Federal processar e julgar o advogado-geral da União nos crimes de responsabilidade. Gabarito certo, portanto. Questão 29. Apesar da forma federativa do Estado brasileiro, o Senado Federal tem competência para avaliar o desempenho das administrações tributárias das unidades da Federação. Lembre que o Senado Federal ele é representante de quem? Do Estado. Perfeito? Do Estado. Então, compete a ele avaliar o desempenho das administrações tributárias das unidades da Federação? Sim, compete a ele. Artigo 52, inciso 15. Avaliar, compete privativamente ao Senado Federal, avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ok? Então, questão correta. Última questão então aí. Compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente a escolha de ministros do TCU indicados pelo Presidente da República. Sempre vai ser aprovado os ministros indicados pelo Presidente da República, aprovados pelo Senado Federal. Correto. Compete privativamente, então, ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha dos ministros do STF, não, do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República. Questão correta, e assim terminamos a nossa bateria de exercícios referente a essa aula. Um abraço, foi muito a literalidade dos artigos, dos incisos, então são questões muito pontuais, muito objetivas, ok? Beleza, meu povo? Vamos para as próximas aí, nas próximas aulas. Um abraço, fique com Deus.